Eu tenho poucas fotografias de infância, de criança, porque também saí muito cedo de casa, mas tenho uma mascarada de fotógrafo. A minha madrasta levou-me à Rua da Beneficência, é um fotógrafo, e então lá ia eu mascarada de varina estilizada, que era com um fato lindíssimo de seda, com aplicações, com aventalinho, tudo muito bem, só que depois não tinha tamanquinhas, e então tinha sandálias calçadas, piuga, soquetes, não é? E sandálias de carneira, e com um pezinho à frente ou atrás, já com pose de discípula de teatro, da teatro, um pezinho aqui, outro ali. Portanto, a pose é muito engraçada, mão na anca, mão na cintura, abaixo da cintura, e tal, na pose da varina estilizada. Que saudades eu já tinha da minha alegre casinha, tão modesta como eu. Como é bom, meu Deus, morar assim num primeiro andar, a cantar vindo do céu. A menina que nasceu no dia 28 de maio de 1944 na freguesia da Barroca, no concelho do Fundão, e que foi registada com o nome Maria Isilda da Gama Gil, sempre quis ser aquilo que viria a ser, atriz. O país conhece-a como Lia Gama e reconhece-a como uma das mais talentosas atrizes do nosso teatro, cinema, televisão e canção. Saída de casa paterna aos 14 anos, procurou o sonho em Lisboa. Já estava perto do palco quando oferecia violetas na promoção da peça Margarida da Rua no Teatro Monumental. Em boa verdade, é na peça Vamos Contar Mentiras que estreia ao lado de Florbela Queiroz e Raul Solnado. Foi este enorme ator e comediante o seu padrinho de teatro, até no nome artístico. Muito da sua aprendizagem de cultura, teatro e de vida aconteceu-lhe numa universidade chamada Café Monte Carlo, mesmo ao lado do teatro onde cresceu para o teatro. Aventureira e lutadora, Lia Gama junta os cobros possíveis para estudar representação em Paris, onde acumula com as dignas tarefas de limpar casas e lavar pratos em restaurantes. Lia Gama fez carreira pisando os palcos de múltiplas companhias, da Casa da Comédia ao Teatro da Cornucópia, dirigida pelos nossos melhores encenadores em peças de Shakespeare ou Racine, ou de Cardoso Pires a Agostina Bessa Luís. Muitos de nós temos no ouvido ainda a Pepsi Rita a cantar no filme Quilas, o Mal da Fita, mas também, em bares da época, a interpretar Brest de Courteval ou Sérgio Godinho. Vive numa constante inquietação, intranquila, por vezes colérica e preocupada com o futuro dos netos, amores da sua vida. Não gosta de falar apenas de passado, por isso a nossa conversa irá acontecer de trás para a frente com Lia Gama. Eu sou o Júlio Isidro e esta é a Geração 40. Os meus convidados nasceram nos anos 40 e cresceram com os racionamentos e a sombra da Grande Guerra. Passaram num país fechado a uma Europa aberta. Assistiram ao avanço da tecnologia e hoje são testemunhas do advento da inteligência artificial. O mundo mudou muito, mas terá mudado muito para melhor? É isso que vamos tentar perceber neste podcast. Bem-vindo à Geração 40. Tem mais alegria. O Expresso tem uma nova subscrição que lhe dá acesso completo ao The New York Times, com atualidade, jogos, culinária e muito mais. E ainda aos conteúdos exclusivos da SIC Notícias, incluindo o Direto Vertical, a nova e inovadora emissão que se adapta ao seu smartphone. Subscreva em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Lia, está lançado o modo para nós começarmos a conversar. Posso retificar aí algumas coisinhas dessa biografia? Retifica. Fui eu que inventei, portanto, pois, se calhar não está correto. Eu não vim para Lisboa, eu vim para Lisboa com ano e meio. Eu sou mais lisboeta que os lisboetas e conheço melhor Lisboa que a maior parte das pessoas que vivem em Lisboa. Saíste de casa de pais aos 14 anos. Não, sim, mas isso é é em depois. Lisboa. Mas é claro, em Lisboasíssima. Eu fui nascer à Beira
Porque houve a guerra. O meu irmão, mais velho que eu, 9 anos, já tinha nascido em Lisboa, na maternidade Alfredo da Costa, em 1935, com os meus pais que moravam na Rua dos Remédios, lisboetas também eles, beirões todos nós, somos todos beirões. Mas o meu irmão nasceu em Lisboa e eu fui nascer à Beira por causa da guerra, porque havia aqui tudo condicionado, não sei o quê, cadernetas para tudo. Eu ainda apanhei, vê lá tu, eu em Lisboa já depois. E entretanto eles foram para lá e nasci eu, como a minha mãe disse, toda a vida ouvi dizer que por falta de condições estava numa casa que não era a dela, não sei quê, portanto não tomou as devidas precauções e acabei por nascer eu, 9 anos depois do meu irmão. E depois, quando vim para Lisboa, fui logo viver para pouco mais ou menos para a zona onde eu hoje vivo. Fui para a Pontinha, Carnide. A minha mãe foi viver para a casa de uma irmã que morava na estrada de Santo Ilói. E depois, quando saiu, foi para Carnide. E depois eu saí da minha mãe com 4 anos e fui viver com o meu pai e a minha madrasta também ali em Palma. Portanto, eu onde vivi até aos 14 anos quando saí de casa do meu pai. Portanto, eu sou profundamente lisboeta. Pronto, é uma lisboeta nascida por acaso na Beira Baixa, de onde é a minha família e a minha origem. Isso todos à beira do Zézer. O meu pai é de uma terra lindíssima chamada Janeiro de Cima, à beira do Zézer. Eu nasci na Barroca do Zézer, todos ali com o Zézer a correr e eu ouvir-lhe. Ainda hoje tenho o som. Eu quando fui um dia com o meu filho, já o meu filho tinha quase 20 anos, com ele à terra onde eu nasci, eu fui à casa onde nasci pelo som do rio. É por aqui, é por aqui. Eu não ia. E o meu filho dizia: mãe, mas como é que sabes que é por aqui? Eu sei. E fui lá direitinha e encontrei a casa do Passadiço, na rua 5 de Outubro, Portanto, quer dizer, esta retificação é importante para saber que porque a Beira... Porque há algumas incorreções, não é? É de Lisboa. A Beira, sim, mas de nascimento, nada criada em Lisboa, nascida de gente de origem beirã, como a maior parte das pessoas que vivem em Lisboa, e que, sobretudo essas aí dos anos 40, não eram de Lisboa, vinham de fora, eram de imigração, que vinham à procura de melhores condições, não iam nessa altura, ainda não iam nem para a Alemanha, nem para... Era o fascínio do litoral. Vinham para Lisboa para procurar melhor vida. O meu pai tinha sido seminarista no seminário do Fundão, portanto e tinha estado até quase conhecer a minha mãe e fazer o meu irmão à minha mãe, porque teve que sair do seminário, senão teria sido padreca, mas que era um homem com a cultura de seminário, do grego e do latim e do grego. Portanto, era escriturário, tinha uma empresa aí na cidade de Lisboa de cereais e legumes e tal, era comerciante. E depois foi para lá, para as minas da Panasqueira, trabalhar com os alemães, lá para a escrita dos alemães. Por isso é que eu fui nascer para ali. Ora bem, falaste exatamente do teu pai e já o definiste como uma pessoa conservadora. Era o tal senhor que gostava muito de ir ao teatro, sim, mas não lhe passava pela cabeça nem aceitar que a filha fosse teatreira. Nem pensar. Era coisa que estava fora de... Aliás, a minha madrasta dizia muitas vezes: quem era muito teatreira lá em casa era a minha madrasta. Eles iam ao teatro. Eu própria, pequena, fui para o teatro e lembro-me de adormecer e de ir ver a Laura Alves e o Vasco Santana numa peça no Apolo, no Dia Velho Teatro Apolo. Já não existe desde que eu era depois também muito miúda. Foi abaixo em 40 e tal, 47. Exato. Mas eu ia ainda muito pequena com eles ao teatro. Depois a uma certa altura deixei de ir. Mas a minha madrasta era muito teatreira e ia para casa cantar as coisas que eu via nos espetáculos de revista. Nas revistas. E nas revistas também. E de dizer frases que diziam: isto é de alto lá com o charuto. Quer dizer, pois, aliás, essa expressão é muito engraçada porque tu recordaste essa expressão numa entrevista que eu li. Foi... E realmente o Alto Lá com o Charuto foi uma grande revista com grande sucesso. Com o Vasco Santana. É de Alto Lá com o Charuto, qualquer coisa que era extraordinária. E ela dizia isso muitas vezes, não é? Portanto, quem era mesmo teatreira era ela. E ela dizia, quando eu insistia, queria muito ser artista, não era atriz, era artista. Tu querias ser artista? Artista, eu queria ser artista. E as minhas brincadeiras de infância, claro que eu não tinha com quem brincar. Era uma miúda muito solitária, muito isolada, sem outras crianças, as crianças da escola, mas não eram minhas amigas de casa, não iam para a minha casa brincar. Pois.
Eu não tinha o hábito da companhia para brincar. Portanto, brincava sozinha. E inventavas peças também, já nessa altura. Não, as minhas brincadeiras era estar sentada na marquise, sentada na máquina de costura com os pés numa cadeira, a fazer diálogos, a fazer de família, o pai, a mãe, a criança. E a minha madrasta costumava dizer: miúda, não te cansas, porque eram as minhas brincadeiras, era já uma grande dramaturgia da minha própria vida. Tua dramaturgia. É a minha grande dramaturgia. E escondias fotografias sim, isso das depois vedetas da época, quando comecei a ter acesso aos jornais, que o Diário de Notícias era comprava-se lá em casa ao domingo, o Diário de Notícias era taxativo. Eu tinha que ler para a minha madrasta uma rubrica que era a cidade, que eram os acontecimentos trágicos. Da janela à rua caiu não sei quem e tal. E a minha madrasta papava essas coisas, que papava eu, que tinha que lhe ler, porque ela não tinha muita visão para estar, e era praticamente semi-analfabeta, portanto, não, o meu pai, ao contrário do meu pai. E então eu li-lhe aquelas coisas todas. Mas o teu pai considerava que uma menina de família como tu, não quer se ser fosse cocote. para o teatro, não quer ser cocote. Quer ser e cocote. as pessoas têm que saber o que quer dizer cocote. Cocote é nada mais, nada menos do que as damas da corte, digamos, com acesso de luxo, para não ir mais longe. Sim. Estamos a falar da cultura francesa, é evidente. Sim, as cocotes eram as mulheres que fanavam. Gosto de fanar no boulevard, nos boulevards, não é? Para baixo e para cima, com o seu chapéu, com as suas palhinhas e tal. E que eram cocotes, portanto eram uma certa espécie de senhoras da vida. Mas com uma vida requeitada. Exatamente, tinham boa vida, sempre da má vida. Anteriormente as cocotes certamente vêm da corte e tal, exato. de Luís XVI e da Maria Antonieta e tal, mas... E diz uma coisa, e foi pacífica a tua saída de casa? Não, nada, não, estas coisas... Resultou de uma conversa? Não. Faço a mala e vou-me embora? É um bocadinho mais, faço a mala e vou-me embora. Fui eu que decidi sair, e para sair eu tinha que trabalhar, tinha que ter autonomia, ter independência, não podia estar dependente de ninguém. Então a minha mãe estava viva, claro, em Lisboa, e eu fui falar com ela para ir viver com ela, mas eu sabia que não tinha as condições com a minha mãe que tinha com o meu pai. Era uma casa normal, uma casa pequeno-burguesa, numa rua de Lisboa. Tanto mais que anteriormente tinha havido um processo, quer dizer, isto tem antecedentes, não é? Eu era uma criança maltratada. Para falar a verdade era essa, eu era uma criança muito maltratada. Pela minha madrasta e pelo meu pai. Eram ambos agressores. Eles agrediam-me muito. Por qualquer coisa que eu fizesse, eles agrediam-me. E tanto mais que as vizinhas fizeram um abaixo-assinado, uma carta anónima que mandaram para o Tribunal de Menores. E eles foram processados e foram julgados. Eu sujeitei-me ao vexame de ir com 11 anos, 11, a Tribunal de Menores, ser sujeita a inquéritos, a questionários de agentes da PJ e tal, de ir fazer exames ao Instituto de Medicina Legal para ver se eu tinha achaques, coisas nódoas negras que tinha, como todas as crianças têm. Mas eu, muito orgulhosa e sabendo que era capaz de ter represálias em casa, não fui delatora, mas esse é o meu caráter, não sou delatora, nunca fui, nem nunca seria. E disse que não, as nódoas negras era normal, tinha batido com não sei o quê, tratam-te mal, não, batem-te só quando eu preciso. Portanto, eu não... Essa expressão é extraordinária. Batem-me só quando eu preciso. Só quando eu preciso. Portanto, eu não os denunciei. Eu não os denunciei, mas assisti ao julgamento na boa hora. Lembro perfeitamente que estava lá para ser inquirida, mas depois acabei por não ser, e eles acabaram por ser absolvidos. Mas foram absolvidos porquê? Porque foram vários, certamente, e várias vezes, como é que se chama? Pessoas para ver a casa, as condições, como é que se chama? Agora falta-me o termo.
E realmente eu vivia em condições ótimas. Tinha uma casa, tinha um quartinho só para mim, uma casa de banho, uma casa super higiênica, porque a minha madrasta era super asseada, super boa cozinheira, tinha os atrativos e os coisas todos da boa dona de casa. Eu andava muito bem arranjada, muito bem vestidinha, com uns bibinhos, com folhinhos, andava ótima. Portanto, digamos, isso é o por fora e o por dentro era outra Pois, mas coisa. o por dentro, e como eu não os denunciei, eles acabaram por ser absolvidos, mas eu fiquei sempre a pensar, eu tenho que sair daqui. Eu tenho que sair daqui, eu tenho que sair daqui, eu tenho que sair. Eu chamava-me a tutar. Isso aí. Isso é isto. O que é que tu levavas na bagagem? Não levava nada. E que dinheiro é que tu levavas no Nada, bolso? não levava nada, porque eu antes de sair respondi um anúncio para ser aprendiza de um cabeleireiro. O senhor Serra, depois de ter falado com a minha mãe, para a minha mãe me abrigar, e de ter respondido a um anúncio para ir como aprendiza de cabeleireira na Avenida da República para o senhor Serra. E foi o senhor Serra, sem querer, que me denunciou à minha madrasta, porque quando eu estava para sair, ele dizia, então não sei o quê, segunda-feira às 9 horas, ok. Eu, sim senhor. E que idade é que tu tens? Assim, eu disse 13 anos. Ele não acreditou que eu tivesse 13 anos, ainda não tinha feito 14. Ele não acreditou. Então onde é que tu moras? Não sei o quê. E pediu-me o contacto, portanto eu dei o contacto, a morada e o número de telefone. E quando eu cheguei a casa ele já tinha telefonado para a minha madrasta a perguntar que idade é que uma rapariguinha chamada fulana de tal tinha. E a minha madrasta respondeu. E ele disse-lhe então ela que apareça cá na segunda-feira para trabalhar como combinámos. Portanto eu quando cheguei a casa ela já sabia que eu ia trabalhar para um cabeleireiro. Que significava também, nessa época, Que era a minha exploração de trabalho infantil. Não havia trabalho infantil naquela altura. As crianças começavam a trabalhar mal, Pois, acabavam a quarta classe. exatamente. Sim, não havia exploração de trabalho infantil, não na lei. Que remédio tinham as crianças de não trabalhar para ajudar as famílias? Então nas aldeias, nas terras, não sei o quê, e mesmo nas cidades. E mesmo nas cidades, acabando a quarta classe, o que é que iam fazer? Iam para ou iam estudar, continuar a estudar, como era lógico, e aliás era isso que eu pensava que me ia acontecer. Não, ainda fiz o exame da admissão, como é que se chama? E depois ainda tentei mais tarde ir para a Lusitânia Feminina, não sei o quê. Nunca parei com a intenção de continuar a estudar, mas o estudo ali na casa da minha madrasta acabou na quarta classe. Acabou na quarta classe e na admissão. Na admissão e depois haveria hipótese de eu ir não sei o quê, mas entretanto fui trabalhando. Eu andei a trabalhar em vários coisas, como é que se chama? Ateliês de costura. Pois, famosos, também. Famosíssimos. Sim, andava a entregar a roupa aos clientes com umas Caixas muito grandes. Caixas gigantescas. Quer dizer, com 10 anos já andava nisso. Portanto, eu quando saí, mas não queria era continuar, nem ser costureira, nem andar a entregar vestidos às senhoras. Nem ser cabeleireira. Cabeleireira sim, porque Achavas graça? Sim, era qualquer coisa, ser cabeleireira, porque não? Claro que depois meteu-se-me ali o Monumental ao pé, o Teatro agora Monumental. vamos chegar ao Monumental. Ora bem, o Monumental fascinou-te porque era a tal coisa que tu gostavas de vir a ser, que era atriz, artista, não é? Artista. E acabas por começar a frequentar, não sei se é logo nessa altura, vais-me ajudar, o Monte Carlo. O Monte Carlo. Que aliás devemos ter cruzado com certeza, porque temos mais ou menos a mesma idade. Vezes. E eu também habitava o Monte Carlo, não só para assistir às tertúlias, assim ao longe, um bocadinho ao longe, porque não tinha estatuto para isso, e também para jogar bilhar lá ao fundo, não é? Sim. E foi exatamente naquela universidade, entre aspas, como eu citava no princípio, que tu aprendeste muitas coisas sobre a vida e sobre a cultura. Sim, e conhecer as pessoas que foram importantes na minha vida. Gente de primeira. Sim, gente extraordinária. Como, por exemplo, José Gomes Ferreira. Sim, exatamente. Com o seu cabelo branco. Lindo. E a ler-lhe a poesia que amava. Carlos Oliveira. Exato. Maravilhoso. E depois, um bocadinho mais tarde, já eu mais... o Virgílio Martinho, o Bruno da Ponte, o Ricardo Dácio, que desaparecido, um amigo que ficou para a vida toda até à morte dele, o Herberto Helder. Lembro-me perfeitamente do Espaço em Volta, porque no meio disso tudo eu também ia para o Café Gelo. Exatamente, onde estavam muitos intelectuais. Quando me parei de trabalhar e não sei o que, comecei a ir durante o dia para
para o gelo, onde essa gente do gelo iam para a mansarda. Exatamente. Migravam para a mansarda, onde eu também era frequentador. Entretanto, fechou o gelo e eles passaram-se para a mansarda. A mansarda ficava na Dom Pedro V, Dom Pedro V, ali, esquina da Rua da Rosa. Portanto, houve um período então em que eu decidi ser vadia, digamos. Deixei de trabalhar, até em cabeleireiros, deixei de trabalhar. Houve um ano que houve um corte no Natal, por outras razões minhas, e eu parei. E fiquei realmente vadia durante um ano e tal, até me estrear finalmente em teatro. Mas embora a minha relação com o teatro vem do cabeleireiro. Foi? Porquê? Porque iam lá artistas? Ou... Não, ia num cabeleireiro onde eu trabalhei, se não me engano, o último, que era na Rua do Carmo, a Miriam Pimentel, como cliente, que me adorava, decidiu adotar-me quase, e a quem eu dizia que gostava muito, e que era dona do Teatro Monumental, era dona do edifício do Monumental, da família Horácio Pimentel. Pois, exatamente. Pronto, a Miriam Pimentel era casada com o filho do velho Horácio Pimentel também. E que eu dizia, eu adorava, gostava tanto, não sei o que, e ela disse-me, eu vou-te pôr a trabalhar no teatro. Vai lá, passa lá, fala com não sei quem. E eu fui trabalhar para o Teatro Monumental. Que não na primeira fase fazer promoção só, não é? Não, na primeira fase fui trabalhar para o Jorge de Carvalho, para o ateliê. Foi a primeira vez que eu comecei a trabalhar em ateliês, portanto a mudar o rumo dos cabeleireiros e não sei o quê. E portanto ia trabalhar em ateliês. Quem trabalha em ateliês, um jovenzinho, aprendiz de ateliê, lava pincéis, preenche letras, faz colagens, pronto. E andei e trabalhei depois vários anos em ateliês, no Frederico Jorge, depois com o Sérgio Guimarães, enfim. Mudei de ramo. Mudaste de ramo. Mudei de ramo. E foi a Miriam que me pôs lá e vais trabalhar para lá e tal. De onde conheci o Pinto de Campos, o grande Pinto de Campos, o grande cenógrafo e meu grande amigo, figurinista. E meu grande amigo, que me vestiu maravilhosamente em várias peças, e a quem eu devo muito como amigo e tudo, e como homem era maravilhoso, que achou que eu era tão gira, e realmente era uma miúda giríssima, e que me pôs na Margarida da Rua, espetáculo que estreou no princípio de 1960. Vestida de Miss Tonguette. Vestida como uma réplica da Laura Alves. A Laura tinha com cores diferentes, a saia era vermelha e a minha era preta, ou a blusa, ou vice-versa, de vermelho e preto. Sei que tínhamos a cor da anarquia. Fez um quiosquezinho, uma cenografia de um quiosque no foyer do Teatro Monumental, cá em baixo, e pôs-me a vender bonecas, miniaturas da Laura e Miss Tanguete, e a dar violetas às senhoras. E aí começa a minha... É a tua maior proximidade com o palco. A maior e ficou ali. Até que uma paixão leva-te ao Porto, não é? Não, mas isso é assim. E é no Porto que te acontece o grande encontro para começares a estrear mesmo em palco. Sim, o Vasco sempre, o Vasco Morgado, a quem eu devo muito, além da amizade, foi um amigo meu, e não me canso de dizer e de repetir e dizer que fazem muita falta empresários. Viva o Filipe La Féria. Porque faz muita falta quem produza, e há muito poucos, e há muito pouco espaço, e há muito poucos teatros, e agora, por exemplo, Maria Vitória está vazio, está fechado porque caiu-lhe o telhado e nunca mais abrem, não é? É o país que temos, mas os Morgados fazem muita falta. Na altura era acusado de querer tudo, queria os teatros todos, queria tudo só para ele. Sobretudo o que ele queria era os atores que estavam a fazer êxito noutros sítios e ia lá buscá-los, não é? Como me aconteceu a mim, de estar no Avilés e ele ir-me buscar para eu ir ganhar o triplo ou quádruplo, já não me lembro, para a companhia do Santana. Mas foi graças a ele que eu me estreiei. Exatamente, numa rua do Porto. Estava eu nesse labor, então, de fuga para o Porto, de uma paixão assolapada que havia para aí, e que também era um castrador, era mais uma pessoa que perseguia, que me perseguia, que me queria matar, e eu fugi para o Porto. Fui-me embora para o Porto, para a casa do grande poeta João Apolinário, e foi quando decidi que ia ficar mesmo no Porto que arranjei mais um emprego num cabeleireiro.
Que era ainda a única coisa que eu sabia fazer. Que Era tinha o teu feito. ramo, não? Não era o meu ramo. De origem era o ramo. Pois, mas eu sabia fazer, sabia manipular, Exato. sabia fazer, sabia as marcas, as tintas, os que fazia, sabia fazer. Já era. As mises. Não, mas não era para as misses, eu era mais para a parte de tintas. Porque eu quando quando trabalhei em cabeleireiros antes, há uns anos atrás tudo se fazia com método. Quando eu me estreiei lá naquelas histórias dos cabeleireiros, havia o Instituto de Cabeleireiros, o Instituto que tínhamos que fazer exames. Para lavar cabeças era aprendiza de cabeleireiro, para fazer mises e não sei o quê era assistente, não é? E depois era tintureira, era não sei o quê. Eu fiz Já várias. estavas na área da tintureira. Eu fiz várias dessas etapas, fiz exames no Instituto não sei o quê de cabeleireiros, que era ali no Carmo, lembro-me perfeitamente como se fosse hoje, e depois trabalhei com várias marcas, de onde a Vela alemã, eu quando fui para o Porto estava a trabalhar para a Vela alemã, e fui porque tinha que deitar mãos à vida. É o que eu agora quando vejo os meninos e as meninas saírem de casa e irem viver com a pensão que os pais lhes dão, os meus netos, estão a acontecer isso, casa partilhada, é tão bom, e com dinheiro, com as pensões que depois o pai ou a avó lhe dá. Mas não, no meu tempo não era assim. Se querias sair, Tinhas que te fazer à vida. tinhas que te fazer à vida. Pois é, exato, o problema está aí. E eu tive que me fazer à vida muito cedo e não tenho vergonha nenhuma. Pelo contrário, Não, pelo contrário também. uma medalha ao peito, desculpa. Não estou armada em heroína. Foi duro. Foi tão duro. Não digas que não, eu digo que sim. Mas foi muito duro, de tal maneira que realmente a uma certa altura eu decidi vadiar. Já chega de sacrifícios, não é? Até ir para o Porto e tal. Bom. E foi numa rua do Porto que o Vasco Morgado te... À hora do almoço, e aí eu a descer ou a subir, deixa-me visualizar ali, eu ia a descer, Passos Manuel, e o Vasco vinha a descer, com aquela postura que ele tinha de mãos atrás das costas, que era muito engraçada, dar estalinho. E ele costumava cruzar-se por mim, fazia-me olá e tal, mas nada de muito próximo. Ele era o senhor Vasco Morgado. Era o empresário, era a miúda. Mas ele parou e fez-me um sinaleco. E eu disse assim um bocadinho, estava a falar comigo, toca-te me. E ele acabou por ser ele a atravessar. Porque eu fiquei ali parada. E chegou ao pé de mim e disse, então, você ainda tem a mania do teatro? Eu disse, tenho. Mas ele já sabia que eu estava lá a trabalhar no Jorge Lima, que eu estava a trabalhar no melhor cabeleireiro do Porto nessa altura, onde conhecia a Dalila Rocha e várias pessoas importantes. Nessa altura também na cidade do Porto. E que pensavam que eu era francesa, porque eu já arranhava francês, e quando vinha alguém estrangeiro, lá vinha eu, e era assim um bocadinho a francesita, que estava, não era francesa, mas tinha arte francesa, tinha arte estrangeira. A verdade é essa. Eu disse, pois sim, acho que sim, não sei. Então logo vá lá ao Sá da Bandeira falar com o Armando Cortês, que era o diretor de cena e com o adjuvante. Vamos contar mentiras. Vamos contar mentiras com o Raul e a Flor Bela. Ok, está bem. Vá lá logo às 9. Está bem, obrigada. E ele foi-se embora. Fui para a minha vida, mas fui-me a tutar naquilo a tarde toda. Eu disse, não vou. Não, estou aqui bem. Estou aqui, tenho o meu trabalho, já tenho o meu trabalho, estou a tentar organizar-me longe do Sérgio Guimarães e da faca e da pistola e daquelas porcarias todas, e de Lisboa e dos copos e o diabo a 7 das noites. Não, vou ficar aqui. E não fui. Outro dia a Flor Bela, que já tinha ido lá ao cabeleireiro, que eu sabia que eu estava lá, que aliás foi ela que tinha dito ao Vasco, que está cá ali, que está cá, tem mania do teatro e tal, e que eu conhecia muito bem. Telefonou-me a dizer, então estivemos todos à tua espera e tu não apareceste. Eu disse, mas que era a sério? Pensei que não. Era a sério, falta cá uma personagem para fechar a peça, a atriz não veio, anda lá e tal. E assim foi, pronto. Foi, tu tinhas 18 anos, não é? Tinha 18 anos. E entretanto, logo a seguir, penso eu, acontece a tua vinda para Lisboa, mas posteriormente uma outra paixão leva-te até Angola, não é? Mas isso é mais tarde. É mais tarde. Que idade tinhas nessa altura? Já tinha a idade de ser mãe, que eu queria ser mãe e nunca mais era. Não, então eu já era 20 e tal, então até antes de
O longo foi antes de conhecer o pai do meu filho, o meu ex-marido. Detesto o termo, a palavra marido. Foi ao mar, ficou encolhido, mas teve que ser. Porque ele estava... Não, ele estava na guerra. Pois. Ele estava na guerra, eu conheci-o aqui, tive o meu Hiroshima Mon Amour com ele aqui em Lisboa, conheci-o quando ele foi mobilizado, tinha um mês para ir embora e nós vivemos esse mês extraordinário e depois ele chegou a Luanda, ele estava e era atirador de infantaria, não estava lá nos serviços sociais ou não sei o que, andava de arma na mão, não é? Estava num destacamento militar fora da cidade. Mas chegou a Luanda e achou por bem telefonar-me. Eu estava em ensaio geral no Monumental. O Monumental sempre a acompanhar-me, por isso é que eu não consigo nem passar no Saldanha, como podes supor. Não consigo nem olhar nem passar. Não, fuste de passar no Saldanha. Chamou-me o porteiro da porta da caixa ao telefone. Eu fui ao telefone, ensaio geral dos Elefantes Não Sentem as Pulgas, na companhia do Santana, onde eu já estava a trabalhar há uns tempos. Já tinha feito muitas coisas até muito interessantes, com protagonistas e assim. Aliás, eu não posso queixar que eu, apesar de tudo, na minha profissão, eu acabei por ter sorte, porque comecei logo a ter trabalhos interessantes. Eu já tinha vindo da Luzia, Maria Martins, já tinha vindo do TEC, bom, já tinha feito um percurso de qual me podia honrar, já nessa altura. E eu fui ao telefone e era o Frederico de Luanda, que tinha acabado de chegar a Luanda, a dizer: não posso viver sem ti, casa-te comigo, casa por procuração, já seguiu carta para o meu irmão, a carta, aqueles amarelos, aquela coisa amarela, já seguiu carta para o meu irmão, ele trata de tudo, não sei o quê, vem ter comigo, eu não posso viver sem ti. E eu: sim, meu amor, sim, querido, sim. Depois de 30 dias de amor absoluto, não é? Sim. Pronto, e ali, faltei à cena, pela primeira vez e única, creio eu, na minha vida, no ensaio geral, ainda por cima. E foste embora? Parou tudo. Fui-me embora, não, eu não sou tonta. Parece tonta, mas não sou tonta. Não, fiquei... Diz-lhe que sim, mas quer dizer, eu não vou agora casar por procuração assim, sem mais nem menos, quer dizer. Por acaso tive a sorte de ter, no meio daquilo tudo, sempre tive também no teatro gente que minha amiga, uma delas a Maria Helena Matos, mulher do Henrique, e quando eu contei a história, eu estou tão apaixonada, pois te parece, um mês de amor, e depois o outro vai para Angola e diz: vem ter comigo, meu amor, que eu não posso viver sem ti. Uma pessoa fica de 4, não é? E ainda por cima eu que tinha 23 anos nessa altura, mas queria muito ter um filho. E achei logo que aquele era o pai ideal para o meu filho, não é? Não era intelectual, onde daria de faca atrás de mim para me matar, ia ser uma coisa calma, tranquila e... Bom, foi o que eu escolhi, foi o que eu quis. Mas a Maria Helena Matos disse-me: tem calma, querida, com a voz avisada de quem tem mais anos que eu e que era filha da grande Maria Matos, grande diretora, ela própria, Maria Helena. Exato. Era uma mulher extraordinária, foi uma grande amiga, foi minha madrinha de casamento. Tem calma, filha, tem calma, porque nós vamos à África, nós vamos em turnê. Fizeste uma turnê de 8 meses, não foi? Claro. Então estive 8 meses a escrever cartas de amor para Angola, ele a escrever-me aerogramas, exatamente. Aerogramas, os tais amarelos, aquele vómito, aerogramas diários, e ele o amancei, e ele esperou por mim, e depois havia de ter férias, em vez de vir de férias à metrópole, foi de férias para Luanda, casámos em Luanda, com um casamento de teatro, porque estava lá uma irmã dele, portanto, além dessa irmã da Cuca e do marido e dos sobrinhos, portanto, que era a família do noivo, não é? Do nubente, estava a companhia toda, porque ainda por cima também estava a companhia do Zé Miguel, com o Nicolau. Com uma revista. Com uma revista, cada um no seu teatro. Eles com uma revista e eu com a companhia de comédia do Henrique Santana, a passar o repertório todo, de onde fomos para outra costa depois e tal. E foi assim, casámos, depois eu fiz a turnê toda, Angola, Moçambique, África do Sul, foi extraordinário, gostei imenso. E depois junto dele acompanhaste-o quase que, digamos, dentro do quartel. Não, dentro do quartel, vezes... não, fora do quartelamento. Era fora? Era fora. Era fora porque ele era forriel, nem sequer era oficial. Não, alugámos uma casa numa picada.
E eu fiquei lá, eu fui para o mato, não era em Angola, nem fui no bem bom para a messe de sargentos ou o que fosse. O Racho Morgado queria muito que eu ficasse em Luanda porque estava lá com o Teatro Avenida, onde estivemos a representar. Tinha ido o Paulo Renato para dirigir. O Paulo Renato estava a contar comigo para fazer a Idiota, que tinha feito cá a Laura, para fazer peças de repertório, que foram depois colegas, Delfina Cruz e assim, foram colegas substituir-me, mas eu, porque realmente o Frederico, o dito noivo, dizia, mas vieste para casar para estar comigo e agora ficas em Luanda, porque ele estava no mato, ele estava... E foste para o mato. Eu acabei por ir para o Pronto, mato. era isso Pronto. que eu me estava a referir. Sim, fui para o mato, para essa tal casinha que onde alugámos. fazias até umas refeiçõezinhas para ele se alimentar fora do rancho. Ele e os camaradas. E foi aí que tomaste consciência da importância da guerra colonial. Sim, mas já tinha consciência do que era a guerra. Não, eu já tinha consciência. Eu não estava a dormir, eu já tinha opções políticas, eu já tinha estado em França a estudar, eu já tinha um percurso. E o meu percurso já me tinha elucidado. Percebes? Então vamos lá fazer um passinho atrás para irmos falar de França, porque creio que foi a partir de ter estado em França que te apercebeste que havia dois países completamente diferentes e de formas completamente diferentes de estar na vida. Não é? Claro. Porque em França, para além de ter estudado as pensas próprias... Sim, a trabalhar au pair, aquilo que tu estavas a dizer que eu tinha trabalhado em cafés. Não, eu trabalhei o que se chama jeune fille au pair, que são criadas, que naquela altura... As portuguesas e as espanholas eram super exploradas. Mas eu ajeitei o texto para Pois, mas era um trabalho que se arranjava através das escolas. Eu, como estava na Alliance Française para aprender a língua, como deve ser, sobretudo por causa do curso de teatro. Do René Simon, claro. Estive no René Simon e tinha que dominar bem a língua francesa para representar os clássicos, não é? Os Racines, os Corneille, os Molière e por aí fora. Portanto, eu tinha que ter cartão de estudante e tinha que pagar esses cursos, tanto o Simon, que era privado, como a Alliance Française. Eu não tinha dinheiro. Aliás, foi por isso que eu regressei a Lisboa e acabei por ficar. Ainda requeri uma bolsa à Gulbenkian, mas que não tive resposta, e mandei uma carta também para a Dona Amélia Recolasso, que era membro do júri da Fundação, a explicar-lhe o que eu estava a fazer e porque é que precisava de uma bolsa urgentemente para sobreviver. Não podia continuar, eu estava podre. Sabes que é uma jovem com 21 anos que vai para Paris, maravilha, e tem uma vida de sacrifício, horas e horas e horas a trabalhar au pair, para ser logé nourri, não é? Para me darem um quartinho de Bonne lá no último andar e para me darem umas sopas. Portanto foi muito duro. A uma certa altura tive que deixar uma casa e para outra, andei para lá, de um lado para o outro, até que o próprio René Simon, que gostava muito de mim como estrangeira, como aluna, muito, escreveu ele próprio uma carta para a Fundação a requerer a minha bolsa, a dizer que eu era muito boa aluna, tinha feito, já completado o trimestre, as peças que tinha feito, tudo isso que eu juntei para mandar à Dona Amélia, a pedir que me intercedesse por mim no júri da Gulbenkian. Tal não aconteceu. Resposta não houve. E vê tu como a vida é e como a vida tem sido para mim. Tem sido extraordinária e muito gratificante. Tem sido dura, tudo me tem saído do pelo. Não sei se para a minha bela cara, se por mais ou menos jeito que eu tivesse ou por não sei o quê, mas pelo meu esforço. Porque eu sempre fui uma pessoa que me esforcei para ser quem sou e com muita consciência política daquilo que é verdade. A sua Dona Amélia, quando eu já estava aqui em Lisboa, depois do curso Simon, estava na Luzia Maria Martins, no Teatro Vasco Santana, de saudosa memória, aquelas duas mulheres admiráveis que também eram umas lutadoras. Também ex-imigrantes, de alguma maneira. Umas imigrantes muito especiais. Apesar de tudo, a Luzia era funcionária da BBC, era muito qualificada, e a Helena tinha também estudado teatro, depois de sair do Nacional e tal. Bom, seja de como for, com as economias. E fizeste peças extraordinárias também. Fiz, sim senhor. Foi aliás quando eu comecei a fazer peças de repertório. Foi na Luzia.
Mas estava eu numa dessas peças de repertório a fazer, e a Dona Amélia, com quem a Helena tinha trabalhado muito, lá no Nacional, ela ia ver as peças e foi ver o exercício para 5 dedos ou uma coisa qualquer assim, não sei. Uma das várias peças que eu fiz lá e muito conseguidas. E a uma certa altura eu estava acabou o espetáculo e a Dona Amélia foi ao camarim da Helena. E a uma certa altura vem a senhora funcionária dos camarins, que no caso nem sequer era costureirinha, isso era mais no parque, é a senhora funcionária, a dizer: Dona Lia, vá ali ao camarim da Helena, que a sua Dona Amélia quer falar consigo. E disse: ai meu Deus, o que é que ela me quer dizer? Queria-me dar os parabéns, evidentemente. Dizer: eu gostei muito, faz muito bem, é muito talentosa, muito bem, parabéns e tal. Para quem não se perceba, tu estás a imitar o registro da Dona Amélia. A sua Dona Amélia, há pouquinho ao lado, ela era maravilhosa. Mas ela era maravilhosa porque foi minha colega no TEC, na Fedra, e fizemos uma amizade de encanto, não é? Eu sei que depois de eu sair do camarim, ela disse às minhas patroas: esta pequena. Depois estive em Paris, lá no curso, o René Simon escreveu-me uma carta muito simpática, a pedir apoio para a bolsa. Mas a gente não adivinha. E ficou por ali. Quer dizer, elas não adivinharam, mas a Helena e a Luzia adivinharam. Adivinharam, é assim. Não adivinha. As pessoas às vezes não arriscam e coisa. Pronto, eu perdi, mas se calhar a sua Dona Amélia também perdeu uma bela atriz. Mas entretanto tudo tem um fim e infelizmente o teatro. Mas tens a tua vida cheia de teatro. Sim, teatro mais as maiores companhias e as melhores companhias do país. Quando havia companhias. Exatamente. Mas, agora há o Avilés, há o Teatro Experimental de Cascais e pouco mais. O Teatro Nacional está fechado, nunca mais abre, não sei o quê. Sim, havia companhias. Eu ainda trabalhei em companhias, mas depois do 25 de Abril dei tanto salto de companhia para companhia, de grupo. O grupo. Trabalhaste com todos. Em todos, praticamente. Com todos, mas eu nunca fui muito do grupo. O grupo. Eu visto a camisa quando lá estou, no grupo, mas depois gosto de andar. Aliás, tive essa questão com o Luís Miguel. Tenho muitas saudades do Jorge, meu amor, meu querido Jorge, com quem trabalhei muito e começámos exatamente. O Jorge Tivamel. Que me faz muita falta. Com quem fizeste teatro e cinema também. Fiz muito, fiz tudo, fiz o que podíamos ter feito e não fiz mais porque eu não quis ser fundadora da companhia também, exatamente porque eu não quero grupos, eu fartei-me do grupo, o grupo. Isso significa o quê? Que eu sou independente. Independentemente de seres independente, sou muito será que és solitária por natureza? Isso acabei por ser. Eu li uma coisa tua muito curiosa, é que achas que é melhor ninguém viver contigo para não terem que te aturar? Ai sim. Só o meu filho, coitado. Só o meu filho é que teve capacidade de viver comigo até aos 27 anos e não se chatear muito. Porque também é gêmeos como eu e é o amor da minha vida. E quando há bocadinho aquelas falaste coisas que eu nunca me arrependi. Algumas paixões, foste uma mulher de grandes paixões. Sim, mas as paixões vão e vêm. Já não me lembro. Mas condicionaram a tua vida em alguns momentos. Para já, a ida para o Porto foi resultante de uma fuga a uma paixão, por exemplo. Exatamente por isso, para ser independente, para ser autónoma, para não ter ninguém que me controlasse, para não ser... Não, quer dizer, as paixões existem. Quando eu era muito apaixonada, eu tinha que estar sempre apaixonada. Coitada de mim. Eu lembro que a Maria Virgínia de Aguiar, uma vez eu encontrei e falei-lhe da paixão. Eu tinha uma paixão na brasileira. Passado uns meses, encontrei-me outra vez com ela e ela perguntou: então e a tua paixão? E eu, e tal, e começo a falar de outra pessoa, de outra coisa. Não havia referência, não era a mesma. Já tinhas mudado de paixão. Já tinha mudado de paixão. Eu tinha que estar sempre apaixonada. Eu tinha necessidade de amar e de ser amada, como é óbvio. E foste muito amada? Sim, mas já passou, não me lembro, não sei, não sei, nem me interessa, sei lá. Sabes que mente-se muito nas paixões. És a minha da minha. Não sei, eu também se calhar menti muito, não sei. Eu se calhar menti muito, o que é que tu queres dizer com isso? Se calhar também achava que eram os homens da minha vida. Não, eu sei que a partir da altura em que eu me casei e que assinei o papel e formalizei, achei que aquilo havia de ser para a vida, estúpida, ingênua, não tinha nada a acrescentar. E durou quanto tempo? 5 anos, mas 5 anos muito esticados. Depois do nascimento do filho,
as coisas. E não havia necessidade. E além disso, realmente era uma pessoa que está vivo, é o pai do meu filho, é o avô dos meus netos, mas com quem eu não tenho nada, mas nada a ver. Se não tivesse tido o filho, nem sabia da existência dele. Não tenho nada a ver com o senhor. Nada, mas nada. Nunca me servi do nome. Embora muita gente tivesse pensado que eu tinha casado com o dito porque era da grande burguesia lisboeta, tinha um nome sonante e tal. Eu nunca utilizei o nome. Nunca me servi do nome. Portanto, vives sozinha neste momento? Há muitos anos que vivo sozinha, desde que o meu filho se casou. O meu filho casou-se, tinha eu 50, quando tinha também 27 para 28, eu vivo sozinha e eu optei viver sozinha a partir de uma certa altura para criar o meu filho sem problemas. Porque tu própria dizes, dou muito trabalho para ser aturada. Sim, eu não tenho... Por causa da inquietação que eu me referi há um bocadinho. Sim, eu só me dou bem comigo. Ser também colérica de vez em quando. Sou muito colérica. Às vezes até tenho vergonha. Porque assim passo-me dos carretos com muita facilidade. Então agora que está tudo de pernas para o ar e que nós somos todos muito violentos uns com os outros, vivemos numa sociedade muito violenta e as pessoas agridem-se verbalmente e só não se agridem mais fisicamente porque não podem. E eu passo-me com chofres de táxis, com empregados. É horrível. Eu não tenho meias medidas, eu não tenho capacidade de resignação. E cada vez estou mais inquieta, porque exatamente não tenho nada que fazer. Papo notícias, papo jornais, papo muita coisa. E estou sempre atualizada, e estou sempre a querer saber. E como não tenho ninguém com quem falar, fica tudo acumulado. Vociferas sozinha? Sozinha não, porque não tenho muito hábito de falar sozinha, não. Não, ainda não cheguei a esse ponto da demência. Não, mas penso, não é? Portanto, quando tenho interlocutor, falo, como tu estás a ver, sine dia, para mim não há amanhã. Mas o que realmente significa que podemos falar mais vezes ao telefone depois deste microfone. Podes e deves, porque agora nós falamos muito pouco ao telefone uns com os outros. A mim irrita-me, incomoda muito. Tens toda a razão. Aquela coisa de telemóvel, mandar parabéns por... Os SMS são WhatsApps, não sei o quê. Eu não aguento ir comprar um bilhete a um cinema e ter que ir a uma maquineta por lá, não sei o quê, atendam, porque é que há o pessoal. Meu Deus, eu vivo indignada com tudo. Portanto, agora imaginas, eu indigno a mim mesma e chega. E depois eu sou assim, sou gêmeas. Eu sou gêmea com ascendente em gêmeos, sou dupla. Eu saio de casa com um objetivo qualquer. E a meio do percurso, penso, e se eu fosse antes fazer isto? E vou. Mas com a maior das facilidades, percebes? Porque eu sou muito mutável. Isto não é bom, só para mim. Tu disseste uma coisa muito engraçada numa entrevista que depois não se conseguiu concluir, mas eu fui fazer a investigação. Eu sou uma pessoa normal. Sou. Mas sabes que é que não ser normal é também um sintoma de criatividade, de ser alguém diferente para eu diria quase para, enfim, melhorar até a nossa própria sociedade. Aqueles a quem nós chamamos não normais. Mas és normal? Considero-me uma pessoa normal, por incrível que pareça, considero-me uma pessoa normal, porque eu tenho uma vida muito normal, eu sou muito normal no comportamento, sou muito normal na maneira como me visto, eu sou normal, sobretudo porque não deveria ser, porque a minha profissão, as pessoas da minha profissão, da nossa em geral, mas exatamente porque é uma profissão que exige muita criatividade, muita imaginação, transcendemos o normal. Mas eu no meu dia-a-dia sou normal. Eu criei o meu filho com a maior normalidade. Sozinha. E com as coisas sempre muito organizadas. 3 trabalhos ao mesmo tempo. 3, o que houvesse. Às vezes chegava à casa completamente, meu Deus, patifada, prostrada. Mas nunca faltou organização para o meu filho. Nunca teve que não abrir o frigorífico e não ter a comida. Não ter as coisas feitas, que é a segunda-feira, que era o dia de folga, normalmente eu passava o dia em dona de casa a fazer a manutenção para a semana. O meu filho nunca foi a uma gaveta que não tivesse a roupa em ordem, nunca houve uma semana que eu não lhe limpasse o quarto fio por fio. Portanto, eu na minha vida cotidiana sou normal. Uhum. E há pessoas, quando eu tive um filho, não acreditavam que eu tinha tido um filho. Mas tu tens um filho?
Não vou dizer o nome, mas não vou citar, não vale a pena, mas um rapaz que é da idade do meu filho, que aliás até teve para andar no colégio em que ele andou, pois como o meu filho não tinha vaga, acabou por ir para o Pestalozzi, e andou em colégio como deve ser. Eu ia buscá-lo, fazia-lhe a cesta para ele levar de manhã, na carrinha. Eu fiz a minha vida com o meu filho sempre normal e tenho imenso orgulho nisso. Sim. Porque ninguém pediu para ele nascer, fui eu que quis. E amei-o incondicionalmente. É a pessoa que eu mais amo na vida, e os filhos dele, naturalmente, mas que eu acho que o meu filho nem tem noção de como ele foi imprescindível para mim. O meu filho modificou toda a minha vida e a minha maneira de estar na vida. Porque às vezes, a partir de agora, é a sério. Obrigou-te a sedentarizar-te, por exemplo? Não me sedentarizei nada, porque eu continuei a trabalhar como nem uma louca, a ir beber copos que nem uma louca, a embabadar-me que nem uma louca. Continuei a fazer a minha vida pessoal normal. A minha normal. Portanto, és binormal. Eu tinha as coisas organizadas Exatamente. no espaço em que isso não incomodava o meu próprio filho. Percebes? Quer dizer, ele, se estiver a ouvir isto, é capaz de dizer: oh mãe. Não, eu uma vez, por exemplo, eu ia beber muitas vezes copos. E houve um dia, por acaso até me lembro em que situação, que uma amiga minha veio de Angola e nós fomos beber copos e comer e não sei o quê, até dizer basta. Depois eu deixei a táxi na casa dela e fui táxi para a minha casa. Ainda fui levantar dinheiro ao multibanco para pegar o táxi para a noite, tinha sido, ainda não havia cartão de crédito, portanto era cash. E fui levantar e tal, e depois tive que subir a minha rua um bocado. E já não subi a escada, já não entrei. Porque o filho podia lá estar, assim, mas não sei o que é que eu refleti. Sei que eu estava tão bêbada que eu já não moro no primeiro andar, podia ter chamado o elevador. Não, fiquei sentada no degrau da porta da rua. E a uma certa altura olhei e vi uma silhueta vir a subir a rua. Um rapaz tall, grande, alto, e o meu filho é enorme e os meus netos ainda são mais. E eu decidi levantar-me com um ar muito digno. O que é que está aqui uma gaja sentada no poial da porta, no degrau da porta, decidi levantar-me com muita dignidade, só que no meio daquilo tal era a culparia que fiz um flic-flac de costas, caí. De onde veio alguém levantar-me para me ver que era o meu próprio filho. Sai, filho, desculpa e tal. Lá subi com náusea daquelas que tu te deitas e a cama anda à roda, sabes como é? Opa, sim, mas o meu filho nesta altura já tinha 18 anos, 18, 19. Tu disseste a mesma coisa. Sei que eu outro dia ele disse: ai, desculpa lá, filho, mas eu ontem tinha bebido uns copos, mas tu nunca me viste bêbada, pois não? E ele disse: bom, mãe, eu não sou tolo e tal. Pronto, portanto, olha, mas sempre com muita descrição. Tu tiveste imensas dificuldades caseiras para ser atriz. E, no entanto, tu já disseste, e eu até concordo contigo, que neste momento são os próprios pais que querem muito que os filhos sejam ou atores ou atrizes, até puxam por isso e levam-nos a concursos, etc. Sim. Isto tem melhorado o teatro ou não? Sabes que o teatro é imortal. O teatro existirá sempre enquanto o homem existir. Portanto, com mais curso, com menos curso, com mais... O ator, nós todos somos atores. Qualquer cidadão é ator. Representar é inerente ao homem, não é? Agora é preciso saber melhor ou pior ou ter mais qualidade. Nem toda a gente pode ser cirurgião. Nem carpinteiros cada vez há menos, infelizmente. E agora é tudo com canutos. Portanto, a formação de trabalho cada vez é menor. Enfim, sapateiros. Um dia destes são sapateiros. Tudo para o lixo, grande sociedade de consumo. É um horror. Eu não estou contente com a sociedade de hoje. Não estou contente como se vive. Não estou nada. Mas... é natural que no meio de uma profissão que é tão aliciante, apesar de tudo, não é? Representar outras... Eu acho que o que a mim me convenceu a ser atriz mesmo com muita força era essa possibilidade de ser outras pessoas. Aliás, tu tens uma frase nesse sentido: eu não tenho uma vida, tenho muitas vidas, porque já vivi muitas vidas. Muitas. E não imaginas... E nunca as levaste para casa? No princípio, sim. Até o dia em que me começou a sair do pelo e eu notar que levava os tiques, as cóleras. Olha, quando estava na Casa da Comédia a fazer ao papá, pobre papá.
Pois. Eu um dia estava numa paragem do autocarro e estava com a máscara da Madame Pétala de Rosa, que era uma personagem, não tinha uma cara, tinha uma máscara, falava assim, com a boca descaída, era horrível, pintava de verde. Foi a primeira encenação do João Lourenço e que eu gostei muito de fazer, mas que eu levava para casa tal maneira forte era. Isso não pode ser, e o ator não é isso, o ator... mas é muito fácil dizer, tem que deixar a personagem no camarim. Mas não é fácil. É preciso. Pronto, é por exemplo, técnica. Preciso técnica e que a vida pessoal se sobreponha. Porque quando só tens o teatro, eu uma vez disse isso à Maria Velho da Costa, e eu precisava das personagens para viver. Quando eu parei, quando eu deixei de fazer teatro com tanta continuidade como fazia, dizia agora como é que eu faço? Onde é que eu me vou apoiar? Porque as personagens ajudam-nos a sobreviver e a apoiar, porque tens alguém que te apoia, que é a personagem. Quer tenha tics, quer não tenha, quer seja violenta, quer não seja. Mas eu fiz personagens inesquecíveis. Mas olha, isso agora levanta a questão da nossa última... pergunta, se é que eu te fiz alguma pergunta durante esta conversa. Não te deixei. Eu fiz o que se faz no teatro, deixas, que é uma coisa completamente diferente. Julinho, peço desculpa. Fizeste muito bem. Ora bem, com a idade que tens, com a magnífica carreira que tens, neste momento não te chamam para trabalhar, chamam-te para te homenagear. És tu que dizes. Sim. É assim? É. E o direito à preguiça é uma coisa que não cola muito contigo. Tu gostarias de escrever uma outra coisa chamada o direito ao trabalho, não é? Exatamente. Como é que comentas isso? Eu já não comento. Já não comento porque se começa a comentar entro pela área da política nacional e custa muito, não é? Custa muito, como podes supor. Eu tenho uma reforma exígua. Que foi aumentando, mas agora é 500 euros, não é, por mês. Já começou por ser 300 e pico. Podem dizer, mas então não descontaste para a Segurança Social. Não, porque o trabalhador a regime livre, se trabalhador independente, a recibo verde, não era obrigado a descontar para a Segurança Social, mas nem sempre estava a receber ordenado. Portanto, quer dizer, ganhasse, quer não, tinha que pagar para a Segurança Social. Ora, quando não estava a trabalhar, eu não pagava a Segurança Social. Sempre descontei os impostos obrigatórios, os RS, essas porcarias todas, e muito. Ficaram, se tinha bons cachês, ficaram com muito dinheiro. Se tinha poucos cachês, os cachês de teatro eram miseráveis. Mas quer dizer, eu também trabalhei muito para conseguir, apesar de tudo, tenho uma casa onde vivo há 54 anos alugada, não é? Nem sequer é minha, não tenho nada de meu. Não tenho carro, não tenho carta, não conduzo, não tenho nada. A minha vida toda foi para o nosso de cada dia, criar o filho, dar-lhe as melhores qualidades de vida possível e depois com casamentos e essas coisas todas ajudar dentro do que me foi permitido e depois dele estar fora viajar. Sou incansável porque adoro viajar, ou seja, adoro conhecer. Hoje seria incapaz de viajar tal como está este turismo de massas. Eu não sou turista, sou viajante, portanto, e agora já não tenho condições de locomoção como tinha, já não posso fazer grandes viagens e não sei o quê, mas viajar. Foi aí, a minha vida foi sim, também tão clara como água, sem omissões, sem não sei o quê, mas isto era a propósito do que é que se passa agora. Eu tenho todas as homenagens que são permitidas a um ator, a um trabalhador da minha profissão. Eu tenho medalha de mérito cultural. No outro dia percebi que, por exemplo, a Maria João Pires, só agora, há pouco tempo, há 2 anos é que teve, eu tenho a medalha de mérito cultural desde o Teatro Nacional que estava a fazer a mais velha profissão, que é a Fernanda Lapa, porque éramos 8 atrizes, ou 5, éramos 5 atrizes, e as outras senhoras também tiveram, portanto eu também tive que levar por tabela uma medalha de mérito cultural. Eu tenho tudo, até sou comendadora. Sim, exatamente, da Ordem do Infante. Da Ordem do Infante. Não me perguntaram nada e de repente pespegou-me a medalha ao peito o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e eu não pude dizer que não. Foi perante o facto consumado em pleno Palácio de Belém, porque eu tinha tido antes o prémio Carreira de Cinema atribuído pelo cinema. Prémio Sofia, não é? Prémio Sofia.
O ano passado, para grande orgulho meu e agradecimento meu, Foi o Teatro da Almada. o Teatro da Almada, Prémio Carreira do Teatro da Almada. Eu não posso ter mais benesses. Precisava só de ter um pouco mais de dinheiro para não estar apertada como estou apertada todos os meses e não contar os tostões com o apoio que ainda tenho que dar aos meus netos, porque tenho que dar. E o meu filho e eu, porque a mãe não existe, está lá para a Conchichina, é outra conversa. Portanto, os meus filhos, os meus netos ainda vivem da dependência do pai e da avó, sou eu. E não chega. As despesas estão cada vez mais caras, ir ao supermercado é cada vez mais caro. Portanto, eu ainda tive veleidades que houvesse a hipótese de ter o prémio de mérito cultural que era atribuído todos os anos, há muitos anos, aos artistas criadores, também poetas. Como teve o meu amigo, ainda bem que morreu, ainda bem não, mas morreu antes de ver o Herbert Welder. Agora diminuiu uma esmolinha, que aquilo já não era nada. Quando foi atribuído ainda era alguma coisa. Mas agora já não era nada. Diminuem essa coisinha, essa esmolinha que dava o António Barahona da Fonseca, um poeta daqueles, um tradutor de poemas clássicos extraordinário como ele é. Tiraram-lhe metade, dão-lhe 270 euros por mês, um homem com 84 anos. E atores a mesma porcaria, a mesma coisa. A Eunice, entretanto, já não recebe, devem ter estado à espera que essas sumidades morressem para depois não terem a passar a vergonha da Eunice vir para os jornais dizer cortaram-me uma pensão exígua. Portanto, quando eu estava a meter os papéis para eles me recomporem um bocadinho o orçamento da minha reforma, que era tão mínima, para pelo menos ter umas minhas colegas que foram reformadas do Teatro Nacional, a uma certa altura baixaram-lhes a reforma e elas queixavam-se, a Lourdes Norberto, por exemplo, queixavam-se imenso que tinha passado a ter 1.300 euros de reforma, tinham-lhe tirado não sei quantos. Opa, eu com 1.300 euros talvez já tamancasse, moro numa casa que é alugada, é tudo pago. E agora nem sequer isso não posso, porque estão a tirar numa coisa que era uma despesa do budget nacional de 30 mil euros ou 300 mil euros. Mas o que é isso? Com 90 e tal mil euros de reforma que pagam ao homem que era dono disto tudo, que em vez de ressarcir o Estado, tiraram-lhe metade. Mas isto é... então vamos parar aqui. Vamos parar aqui. É melhor. Um beijinho para ti. Muito obrigada, Julinho. Obrigada pelo convite. Mas depois ainda tem estas coisas boas na vida. Somos convidados. Como sabes, eu vou telefonar mais vezes. Agradeço. Como tu sabes, eu gosto muito de ti e admiro-te muito. Mas quase sempre ao lado